Primeiro dia como agrônomo, né? Primeiro dia. Vou fazer umas perguntinhas aqui só para ver se tá afiado, para nós poder começar a trabalhar, tá? Beleza. Quando o implemento tá regulado e já pode começar a trabalhar, o que você fala pro produtor? Chega, ataca! Quando você não sabe responder alguma pergunta que o produtor faz... Eu falo depende. Isso aí. Se a lavoura do seu Duarte tiver com fito, travado ou com qualquer coisa de ruim, o que você recomenda? 3 litrinhos de aminoácido. E se a planta já tiver com resistência do aminoácido? 9 litrinhos sem medo. Meio-dia, sexta-feira, nós faz o quê? Trabalha mais, ué. Não, aí não. Não. Não, ou você coloca o carro para fazer revisão, Tá. ou para lavar, ou senão você fala que vai fazer relatório. Tá bom, tá bom. Uhum. Se a revenda precisar de dinheiro, ela pega com quem? Séries Agrobank. Por quê? Porque é o banco do agro. E a hora que for rodar a roça, tem que rodar a roça escutando o quê? Modão. Chega ataque então, Juninho. Aprovado.